Gente, é a minha primeira live oficial e o meu convidado está caindo. O que fazer nesse momento? Oi! Voltou. Então tá. Ô Jefferson, eu queria contar para vocês. Ah lá, Grazi, falando oi, Jefferson. Oi! Você me escuta aí? Eu conheci o Jefferson num evento de inteligência emocional e eu queria contar um episódio que nós tivemos. Ele não sabe disso, então vou falar para você agora, Jefferson. No meio do evento, Jefferson? Oi. No meio do evento, o Marshall Goldsmith falou que a gente jamais podia, era uma atitude que jamais a gente poderia ter com um filho, falar, por exemplo, que nota boa você tirou, mas o que vinha depois era sempre o que ele ficava, né? Para ele, aquela sensação do mas era que importava. E naquele dia, naquela semana, isso tinha acontecido comigo e eu me senti a última das últimas no evento. E o Jefferson, então, falou assim, aí eu falei para ele, nossa, eu fiz tanto isso com os meus filhos. E o Jefferson, muito generosamente, falou o seguinte para mim. A CNV, que é a comunicação não violenta, ela não trabalha o passado, Eliana, ela trabalha presente e futuro. Então, o que importa é o que você faz com o conhecimento que você tem hoje. Então, Jefferson, naquele dia você acalmou meu coração. Eu sou imensamente grata por isso. E o Jefferson é um facilitador de comunicação não violenta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui a respeito de comunicação não violenta, que muita gente ainda não conhece. Esse é o Jefferson Papelari, gente. Boa noite a todos. Estou muito feliz de ter participado dessa primeira live também. Eu quero dizer que, às vezes, a gente não imagina que uma palavra que a gente possa expressar, uma comunicação, possa causar tanto impacto na vida do outro. E isso sai espontaneamente, você não tem noção de que como isso vai reverberar no coração dessa pessoa. Então, você imagina ter uma possibilidade de acalmar o coração de alguém por umas 3, 4 palavras que podem ser importantes para a vida. A comunicação não violenta é um instrumento muito importante, muito potente nas nossas relações. Vai chegar um momento na vida da gente que eu falo, sabe quando teve o primeiro momento de usar o cinto de segurança, as pessoas começaram a fazer críticas e começaram a dizer que não iam fazer isso, que não iam usar o cinto de segurança no carro porque era desconfortável. Teve gente até, inclusive, que usou a camiseta do Vasco, porque tem uma faixa preta para enganar a polícia para não ser multado. Verdade. Hoje, por exemplo, é praticamente impossível você entrar num carro e não lembrar da segurança que o cinto pode te dar. A mesma coisa vai ocorrer com a comunicação não violenta. Quando as pessoas começarem a descobrir essa maravilhosa ferramenta de comunicação e de interação e de empoderamento humano, ela vai dizer assim, como que eu pude viver sem a comunicação não violenta? Então, e aí, a comunicação não violenta está engatinhando no Brasil. Embora eu faça isso já desde 2005, a gente ainda está começando a entrar dentro desse novo paradigma. Verdade. Eu nunca tinha ouvido falar de comunicação não violenta, até 1 ano e meio atrás, e é bárbaro. E o evento do Daniel Goleman e do Marshall Goldsmith me trouxe muita clareza disso, do quão importante é a inteligência emocional e a CNV. Mas eu queria que você me dissesse como você vê que a CNV pode aprimorar o relacionamento entre mães e filhos. Muito bem. Eu penso da importância das mães na maneira de educar e de comunicar. As mulheres, elas têm uma habilidade que ela é um pouco diferenciada dos homens, que elas, em geral, não é todas as mulheres, mas a grande maioria, ela tem um cérebro que tem uma habilidade de falar, em média, 21.000 palavras por dia. Os homens, geralmente, têm a habilidade de falar 7.000. Muitos conflitos acontecem em função dessa diferença. Né? Às vezes a esposa diz para o marido, você não vai falar nada enquanto eu estou aqui te explicando um monte de coisa. Parecendo uma tagarela.
É isso. Só que essa habilidade, às vezes, de comunicação, ela pode não ser uma comunicação eficaz. Pode ser uma comunicação extremamente violenta. Ainda que a intenção da mulher e da mãe seja de comunicar de forma amorosamente, mas as palavras, conforme o espaço emocional que a pessoa está vivendo, é capaz de criar dores e ofensas, né? O próprio Marshall Rosenberg diz assim que, embora a gente às vezes não perceba que as nossas palavras, nossos atos, nossas ações são violentos, elas podem de fato criar uma desconexão profunda. Você imagina, por exemplo, que uma mãe, num dia estressado da vida dela, totalmente aflita, desconecta emocionalmente da relação com o filho e diz para ele, olha, você não devia nem ter nascido. Então, você imagina o impacto que tem um filho de receber esse tipo de informação. Eu costumo dizer, por exemplo, que aquele que atira a flecha, ele tem menos dor daquele que recebe, né? Sim, com Então, certeza. precisa ser muito cuidadoso em relação a isso. Verdade. E a gente, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente só pensa daquilo que a gente tem consciência de que a gente está se comunicando violentamente. Mas, por exemplo, um cala-boca, você é um burro, isso pode estar, assim, atravancar a vida de uma criança e em outras fases da vida dela também. Sim. Tem um neurocientista chamado Bion, que ele fala uma coisa muito interessante, que o cérebro de uma criança e de um adolescente, ele é um órgão feito para estragar com muita facilidade e com muita dificuldade dele amadurecer. Então, às vezes, uma comunicação intensa, que pode durar 3, 4 segundos, é o suficiente para causar um dano naquela pessoa. Embora possa a mãe dizer, não foi nada, não quis dizer isso, não era minha intenção, aquilo chega de uma maneira imperiosa no cérebro e cria um dano emocional que pode depois virar um processo bem dificultoso na vida futura, na vida adulta, né? Sim, é exatamente por isso assim que me encantou tanto trabalhar a comunicação não violenta, né? Porque nunca é tarde, Adriana, nunca é tarde. Olha eu aqui, eu que sempre fui extremamente brava e enérgica, falando sobre comunicação não violenta, porque agora a Adriana colocou lá, vixe, agora é tarde. Não, nunca é tarde. Até Não, aí eu nunca é acho que é tarde. uma pergunta muito legal, porque como você trabalha a comunicação não violenta, por exemplo, como os pais podem trabalhar a comunicação não violenta se ele nunca trabalhou a CNV antes na vida dele? Então, vamos imaginar um filho que é adolescente, um filho adulto, você começa a trabalhar a comunicação não violenta agora. O que você acha? Olha, basicamente é muito simples, ao mesmo tempo muito profundo. Nós temos um hábito, por exemplo, de comunicação que vem desde 10 mil anos de prática dessa comunicação trágica, que significa um ambiente de domínio, de poder, dessa autoridade para cima do outro, que a gente fala que usa o poder sobre o outro. A comunicação não violenta trabalha em cima do poder com o outro. Existe uma diferença abismal nessa questão. Mas, basicamente, quando a gente começa a cuidar a respeito de falar do que a gente sente e do que a gente precisa em termos do comportamento do outro. É quando os pais, por exemplo, começam a demonstrar a sua vulnerabilidade emocional. Dizer, olha, fico preocupado, aflito, tenso, horrorizado. É o que o Thomas Gordon chama de uso da mensagem eu. Você falar do que está acontecendo dentro de você. E só essa prática já pode ser o suficiente para começar a fazer uma mudança na conversação. Né? A tendência que tem na comunicação violenta é quando nós usamos basicamente o uso do verbo ser. Sabe-se que culturas que têm muito baixa violência, eles não têm a prática do verbo ser. Então, o verbo ser, na verdade, como é que a gente faz o verbo ser? Você é um idiota, você é um estúpido, você é um imbecil, você é um desligado, você é um bagunceiro. Quando usando o verbo ser em relação ao outro. É diferente você falar assim, eu fico preocupado, aflito, tenso quando vejo as coisas desorganizadas, né? Então, é diferente você manifestar o que está acontecendo dentro do teu coração. Verdade. Deixa eu ver o que a Adriana está falando aqui. Não é domínio, é colocar limite. O Cadu vem com cada uma que os outros nem imaginavam nessa idade. Sim, verdade, mas tudo evolui, Adriana. Nós evoluímos, você sabe disso. Isso me lembra quando o Thiago nasceu 10 anos depois das meninas. E eu amamentei os 3 durante 1 ano, e eu sempre
do peito, passei para o leite de vaca. E aí o meu pediatra, para o Tiago, me indicou leite NAN. Eu falei, por que eu tenho que comprar um leite de latinha e não continuar usando leite de vaca, que sempre deu certo? Ele falou, Eliana, as coisas evoluem. E se ela evolui, nós estamos aqui para evoluir junto. Então, Adriana, você me conhece, você sabe que eu sempre fui muito brava e eu estou totalmente aberta à comunicação não violenta. Eu acho que é encantador, é maravilhoso falar sobre comunicação não violenta. É óbvio que dá medo, porque eu acredito que sim, nós temos que colocar limite aos nossos filhos, mas de uma forma amorosa. A gente tem que entender a necessidade dele e ele a nossa. Então, talvez eu entenda que ele precise do espaço dele, não é isso, Jefferson? E ele entenda que eu preciso me sentir conectada segura com o que ele está fazendo naquele momento. Sim, É isso? sim. É Entendi. Isso. Quantas situações, por exemplo, a gente conhece de pais que ficam extremamente limitando os filhos na sua autonomia e aí não permitem que eles namorem, que eu faça qualquer coisa, de repente a filha nunca sai de casa, mas aparece grávida. Isso é um mistério, não é? Então, é a mesma história, por exemplo, de um prisioneiro. Toda hora que ele está numa prisão, ele pensa em escapar o tempo todo. Então, se você não exercita dentro do ambiente familiar o espaço da autonomia e da liberdade, a mente da pessoa vai sempre buscar uma informação para poder escapar dessa situação. Então, os ambientes familiares ficam muito opressores e não acolhedores. Então, John Gottman diz assim, os pais precisam ser orientadores emocionais e não destruidores emocionais. Os pais precisam, não precisa motivar os filhos, mas também não podem desmotivar os filhos. Né? Mais que motivar, o importante é não desmotivar. Às vezes diz assim, olha, quando você chegar na minha idade, você vai ver o que é dificuldade. Quando você chegar na minha idade, você vai perceber como é difícil ganhar dinheiro. Então, imagina, como que eu posso motivar alguém desse jeito? Não é possibilidade. Então, só esclarecendo, muitas pessoas ficam com muito receio em relação à comunicação não violenta, porque elas querem já escalar o Everest da vida delas em termos emocionais. Sim. Mas nenhum escalador de montanhas, ele começou escalando o Everest na primeira vez. Então, ele escalou várias e várias montanhas pequenas para poder chegar no Everest. Então, como daí tu pega a palavra de Gandhi, que ele diz assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, antes de a gente querer usar a comunicação não violenta com intensidade em relação ao outro, a gente primeiro precisa incorporar ela dentro do nosso comportamento. Isso! Claro que a gente não vai conseguir... né? Congruência. Isso. Porque senão as pessoas vão dizer, não é você que está praticando a comunicação não violenta e é assim que você lida, né? Isso é comum. Na realidade, né, eu acho que também tem aquela coisa da gente achar que você... se você falar sobre comunicação não violenta, você colocar comunicação não violenta, dá a impressão que você virou um monge budista, né? Não é isso, principalmente quando você... É como mais ou menos como você está fazendo exercício físico, né, Jefferson? Você não vai adquirir o corpo que você sonha se você não trabalhar todos os dias. Você não vai adquirir uma comunicação não violenta se você não trabalhar todos os dias em cima disso. Então, imagino que é isso que você queira dizer sobre o Pico Everest, né? E a minha irmã colocou ali, eu não acredito que não colocar limite significa... eu não acredito... Contenção. Exatamente. Não é, com certeza. Colocar limite é uma coisa, a comunicação não violenta é outra. Uma coisa não exime a outra de nada, não é verdade? Sim, é isso. Assim, até eu lembro que quando eu comecei a trabalhar a comunicação não violenta, eu perguntei para o Jefferson, eu não consigo nem me imaginar uma pessoa permissiva. Porque eu acho que todo filho precisa, sim, de um limite, de uma realidade. Então, ele me falou assim, fica sossegada, não tem nada a ver com permissividade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim,
Marshall Rosenberg fala uma coisa muito bonita, que ele diz assim, às vezes por essa linguagem de domínio que a gente tem ao longo de 10 mil anos, a gente imagina, por exemplo, que tem figuras de autoridade que surgem, como mais professores, educadores, juízes, ele chama isso de linguagem dos ARs, né, que é os ARs, a linguagem do domínio. Então, o fato de você ser pai, ou ser mãe, ou ter qualquer situação, você imagina que você começa a ter o poder sobre o outro. Então, quando você passa a usar um processo de negociação, de conversação, entre você explicar a tua necessidade, saber como que juntos nós podemos buscar um caminho de solução da situação, você empodera a outra pessoa e, ao mesmo tempo, você se empodera. Então, é uma relação de ganha-ganha. Toda vez, por exemplo, que um pai ganha as custas da perda do filho, ou o filho ganha as custas da perda do pai, vai haver uma coisa chamada ressentimento. E a pior coisa das relações é o ressentimento. Porque a longo prazo, a curto prazo, você pode até ganhar em relação ao comportamento do outro, né? Mas a longo prazo você perde, porque ele deixa de contribuir com o teu bem-estar em função da maneira opressiva, muitas vezes, que usa na linguagem, né? Então, a ideia toda da comunicação não violenta é buscar uma relação onde os dois têm pertencimento, onde os dois ganham e ninguém perde. Essa que é a grande questão. É bárbaro isso, gente. Eu acho maravilhoso. E você... Então, você concorda comigo que é super possível alguém que nunca trabalhou comunicação não violenta com seus filhos trabalhar essa CNV agora na fase adulta? Sempre, imagina. Imagina que a gente, às vezes, como uma adulta, levou 40 anos aprendendo uma linguagem trágica de violência, que a gente chama de o lobês, né, que é uma linguagem trágica, e a gente está buscando falar o girafês, que é uma nova linguagem. Se você conseguir fazer o mínimo em 6 meses, já é uma evolução imensa. Quando para, por exemplo, de usar rótulos, de usar diagnósticos a respeito do comportamento do outro, você começa a perceber que a pessoa, você fala o que você sente, você elimina a ideia dos diagnósticos, dos rótulos, e aí você começa a conectar, porque a pessoa não se sente mais atacada. Uhum. É bárbaro isso, Jefferson. Eu queria falar aqui, a gente só deu, né? O Jefferson tem pouco tempo hoje, ele tem uma reunião agora, daqui a pouco. Então, eu queria só, me pediram para falar um pouco mais sobre comunicação não violenta por conta de um vídeo que eu fiz. E eu resolvi convidar o Jefferson, porque eu adoro quando ele fala, ele me acalenta a alma, ele fala para mim que tudo é possível, que eu posso começar agora. Então, eu achei que seria super proveitoso começar falando sobre comunicação violenta com você. E eu queria falar... Eu só queria, Eliane, só explicar um pouquinho. Tem a questão fundamental assim, ó, não há nada na vida que a gente faça na vida que não seja comunicar. Tudo que a gente faz, a gente comunica. É a nossa expressão verbal, nossa maneira que o nosso corpo se posiciona, nosso tom de voz, nosso olhar, nossas palavras, tudo é comunicação. Não existe algo chamado não comunicação. Muita gente pergunta por que a Marshall Rosenberg colocou o não na frente da violência. Na verdade, ele busca uma ideia do sânscrito, ou lá das ideias de Gandhi, como arinsa, que significa não violência. O não, ele funciona no nosso cérebro como se fosse um chamado, dizendo assim, não, como se fosse um alerta, não à violência. Por isso que ele diz não violência. Uma palavra, por exemplo, que a gente pode relacionar com a questão da não violência, em português, chama inocência. A palavra inocência do latim significa iene, negação, e nocere, que significa dano ou prejuízo. Quando você começa a ter relações onde é que você se preocupa em não causar dano ou prejuízo para alguém... Jefferson? É basicamente isso, só para dar uma clarificação. Jefferson? Caiu aqui. Caiu. Legal. Diga lá. Concluiu? Tchau. Não, eu só que... Tá, eu só queria falar que o Jefferson, ele é autor do livro ABC do Girafês, que eu prometi sortear 5 livros. Amanhã eu vou fazer o sorteio desse livro. Então, é isso. E amanhã eu mando para vocês quem foram sorteados. E eu queria muito, muito agradecer, Jefferson, por você ter aceitado o meu convite,
por você estar aqui falando um pouco sobre o seu trabalho, um pouco mais sobre o seu trabalho. E eu sei que você tem o seu tempo contado hoje, então não vou me estender mais por aqui. E eu queria Peço também perdão que agradecer... Tá mas aí travando. eu consigo... estamos encerrando, então? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, Eu estou preocupada com o seu horário. Eu posso ficar aqui. Eu sei. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu quero agradecer. Ótimo. Eu quero agradecer e dizer assim que se as pessoas gostarem, a gente pode continuar depois com esse papo. Há muito assunto da comunicação não violenta que a gente pode passar horas aqui conversando. E a gente pode, então, depois organizar um lugar que a gente consiga ter mais espaço para poder fazer isso, né? Eu me comprometo, mas depende do gosto das pessoas. Eu confio que a vida muda, você começa a gastar menos energia nas suas relações, você começa a ter muito mais conexão com as pessoas em relação a isso, menos atrito, menos conflito. Isso economiza plano de saúde, economiza dinheiro na farmácia. Você imagina tudo isso? É uma beleza. Eu imagino, porque de verdade, assim, a CNV eu incorporei na minha casa. Não é fácil, mas não é fácil, não é essa facilidade com essa facilidade que o Jefferson fala, mas é possível, acreditem que é possível. Eu acredito, sim. Jefferson. E agora, então, Jefferson, o pessoal só está querendo saber como participar do sorteio. Eu fiz um post ontem no Instagram e no Facebook. Vocês comentem lá 3 mães para saber, para ouvir depois essa live que ela vai ficar gravada. E diz para mim, eu quero que amanhã eu coloco vocês no sorteio. Tá bom? Fala, Jefferson, você ia me falar? Não, eu ia falar que aprender comunicação não violenta é como andar com bicicleta de 3 rodinhas, lembra da bicicleta de 3 rodinhas? No início você se apoia nas rodinhas laterais. Depois você tira uma, depois você tira outra e você pedala e depois que habitua, nunca mais volta ao padrão original. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Um dia eu falei para o Jefferson assim, meu Deus, essa comunicação não violenta é muito difícil. Ele falou, fica calma, Eliana, você vai incorporando. E quando eu fiz o meu primeiro vídeo falando sobre comunicação não violenta, ele mandou uma mensagem para mim, nossa... que não me lembro o termo que ele usou, mas ele disse, para quem disse que nunca ia conseguir, você já está falando sobre comunicação não violenta. Então, Jefferson, gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Pessoal, gratidão por vocês que estiveram aqui. Eu vou deixar a live gravada. Quem quiser pode assistir depois. E quem quiser participar dos sorteios, passa lá no post de ontem. Segue a regrinha e tá tudo certo. Jefferson, obrigada. Obrigado. Boa leitura quem ganhar os livros. Tchau. Beijo.